Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra nesse ciclo de palestras promovido pelo primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos online. Quero parabenizar toda a equipe da Bio10 Digital, que vem promovendo eventos acadêmicos de grande relevância e devido à sua importância também por meio das suas revistas digitais. O Congresso de Recursos Genéticos Online tem uma iniciativa muito importante e espero contribuir muito nessa área do conhecimento com a palestra intitulada Recurso Genético da Restinga do Piauí, Resiliência, Biodiversidade e Potencial Biotecnológico. O litoral brasileiro ele é formado por um conjunto complexo de elementos. Dentre esses elementos, os elementos climáticos, oceanográficos e geomorfológicos. De acordo com esses elementos que estão presentes, pode ser classificado o litoral em 4 tipos: o litoral amazônico, o litoral do Nordeste, o litoral leste e o Sudeste. O nosso litoral, em específico do Piauí, está localizado dentro do litoral do Nordeste e possui características distintas. O litoral brasileiro, as áreas litorâneas, elas são comumente ordenadas, habitadas de forma onde a população se ocupa do espaço de uma forma desordenada, passam a ocupar e utilizar o solo de forma inapropriada, fazendo uso diretamente dos seus recursos naturais sem uma compreensão devida da sua capacidade de suporte para esse ecossistema. Essas características fazem com que esse sistema ele venha se degradando ao longo dos anos, fazendo com que seja um desafio muito intenso, isso de acordo com Moraes 2009. O litoral do Piauí, especificamente, ele é um litoral muito pequeno em comparação aos demais litorais do Brasil. Ele possui 66 quilômetros de extensão, embora esse pequeno extensão de terra, comparado aos demais, ele é gigante em transição, isso porque ele está dentro de uma região de ecótono, que é uma área de transição. Essa área de ecótono, de transição, ela abriga elementos de vários outros biomas, como o bioma da Caatinga, do Cerrado, da floresta amazônica e uma interferência muito forte de áreas maranhenses, incluindo áreas de cocais. O litoral do Piauí, nesses 66 quilômetros, ele abrange 4 municípios. A cidade de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado, com forte população urbanizada, possui uma praia, que é a Praia da Pedra do Sal, e é a principal porta de entrada para a região do Delta do Parnaíba. O município de Ilha Grande, ele é o ponto de partida para o Delta do Parnaíba, que é o único delta em pleno mar aberto das Américas e o terceiro do mundo, por meio do Porto dos Tatus, com uma influência, biodiversidade incrível, inclusive passeios turísticos como o voo das araras, né, a revoada das araras. Tem o município de Luiz Correia. No município de Luiz Correia, o município com o maior número de praias. No município de Luiz Correia, a gente tem praias como da Atalaia, Praia do Coqueiro, Maramá, Praia do Arrombado, e essas praias elas têm uma estrutura hoteleira maior, uma estrutura para o recebimento de turistas, então são praias que têm todo esse tipo de arcabouço. E o município de Cajueiro da Praia, que dentro desse município está localizado a Vila de Barra Grande, que podemos considerar uma das praias, né, mais conservadas, pois eles possuem um forte viés para o ecoturismo. Então, e essas características contribuem para a manutenção da biodiversidade no município de Cajueiro. O que são essas restingas e por que elas são tão importantes? A se falar de restinga no Piauí, é impossível não citar Santos Filho, que é o maior pesquisador da restinga piauiense.
A partir de Santos Filhos, outros pesquisadores têm começado a se dedicar, sendo que a Restinga do Piauí, assim como do Maranhão, é uma região pouco estudada em relação a outras restingas do Brasil, e Santos Filho deu o pontapé inicial estudando nessa região, e a partir dos estudos promovidos por ele, a restinga ganhou notoriedade e importância. Então, para Santos Filho, a restinga ela vai desde campos herbáceos, áreas de dunas e áreas de fruticeiros, que podem ser tanto em áreas inundáveis como não inundáveis, até matas de grande porte, formando dosséis fechados. Isso de acordo com essa imagem, né, que simula as três principais fisionomias da restinga do Piauí, só que a restinga ela é muito diversificada, isso devido principalmente à sua origem, seu solo. A restinga ela é muito complexa de ser estudada, mas está presente essa classificação básica proposta por Santos Filho. A origem da restinga do Piauí, ela tem uma origem jovem, ela é datada do Quaternário, seu solo é formado principalmente por resíduos marinhos, e apresenta uma alta diversidade de espécies, isso devido ao seu aspecto de ecótono, onde tem espécies advindas de outros locais que se instalam ali e conseguem criar mecanismos para se desenvolver nessa região. Apesar da alta diversidade, a restinga ela vem sofrendo ameaças constantes, não apenas a do Piauí, mas de todo o Brasil. E a maior ameaça da região da restinga é a expansão imobiliária. A expansão imobiliária afeta diretamente esse ambiente, que apesar da complexidade, é um ambiente muito frágil e que responde diretamente a mudanças climáticas severas, inclusive as ameaças da ação do homem, né? Essas ações antrópicas afetam diretamente a restinga. E com isso vem o grande desafio da conservação desse espaço e pensarmos nos recursos genéticos disponíveis nesse local. Precisamos ter essa ótica, essa visão do futuro em relação aos recursos genéticos, que são de extrema importância, voltado para essa área que é tão sensível e possui essa gama de diversidade de espécies. A pressão antrópica é um dos fatores mais importantes que contribui para a desagregação desse local, então precisamos focar nas ações para minimizar os efeitos da ação antrópica do homem. É comum ocorrer turismo predatório dessas áreas, sem se preocupar com, com a regeneração, com a capacidade de suporte desses ambientes. Existe também diversas lacunas. Essas lacunas do conhecimento envolvendo a restinga, porque como a restinga apresenta uma alta diversidade de espécies, muitas espécies ainda não foram estudadas. Essas espécies, geralmente, ao se instalar nesse local, eles começam a desenvolver mecanismos de sobrevivência e adaptação para o espaço. Esses mecanismos, eles são baseados principalmente por meio de mudanças genéticas que vão influenciar ao longo do tempo uma geração futura. Muitas espécies, ao se instalarem, precisam criar mecanismos importantes e esses mecanismos a longo prazo proporcionam, assim, mudanças evolutivas que vão sendo incorporadas no material genético dessas plantas. Um outro ponto importante, tanto para a conservação quanto para a conservação dos recursos genéticos, é a própria fragmentação do ecossistema. E essa fragmentação ela acontece principalmente devido a essas ações, a característica da expansão imobiliária, como já foi citado, e essa fragmentação
contribui diretamente para que essa lacuna do conhecimento não seja preenchida. Porque muitas espécies podem já ter sido desaparecidas da restinga e a gente ter perdido, ter tido uma erosão genética ao longo do tempo, sem que nós tenhamos conhecimento que essas espécies em algum momento existiram ali e, consequentemente, perdemos material genético que poderiam ser aproveitado para outras atividades. A restinga, ela é tida para a gente, então, como um laboratório vivo de alta resiliência. E essa resiliência ela está diretamente ligada a uma característica bem marcante da restinga, que pode ser comparada a um banco de germoplasma. Só que, diferente do banco de germoplasma, como a gente conhece, que são os espaços onde se armazena, reconhece sementes armazenadas sob refrigeração, todo um cuidado, a restinga ela pode ser entendida como esse banco de germoplasma nativo e vivo. Isso porque, embora o contrário, a restinga ela consegue conservar suas sementes até gerar uma oportunidade para que elas venham ser germinadas. Isso a gente vai falar do quê? De solos extremamente abertos, áreas dunares, onde recebe radiação solar intensa e uma temperatura que pode ultrapassar aí 40 graus. E ainda assim, sobre essas condições extremas, as sementes das variedades da restinga permanecem lá intactas e proativas para a germinação, sua quebra de dormência a qualquer momento. Trago o exemplo de duas plantas bem marcantes da restinga e que apresenta características ligadas a esse banco de germoplasma com características e mecanismos para a sobrevivência e expansão desse espaço. A Hipomeia pedicraspe é da família Convolvulacea, ela é uma rasteira que dispensa diversas quantidades de semente, ela produz muita semente e é extremamente importante porque ela ajuda a sustentar a areia nas áreas de duna. E uma outra planta de grande importância é o anacardio ocidental, que é o caju, né, com suas variedades, inclusive o caju anão, também chamado de cajuí. E o interessante notar que plantas como a hipomeia e o anacardio, entre outras da restinga, elas apresentam diversos mecanismos desenvolvidos ao longo do tempo ou aperfeiçoados, né, pela planta para resistir a esse ambiente, como, por exemplo, a expressão de proteína por meio de choque térmico. Tanto a hipomeia quanto a anacardio utiliza esse mecanismo, que elas inibem dentro da produção proteica, para que essas plantas elas não se desnaturem, ou quando for gerado a produção proteica, o início da produção proteica, que essas plantas, essas proteínas dessas plantas, elas vão se formando de uma forma lenta, para que a proteína não sofra nenhum tipo de problema na hora da sua torção na forma quaternária. Isso porque a gente vai estar falando de um ambiente extremamente com altas temperaturas, salinidade altíssima, e o estresse biótico, abiótico nesse ambiente é extremo. E a planta usa essas expressões da proteína sobre esses estresses para que essa proteína não seja produzida com erros. Então, existe esse mecanismo próprio para que essas proteínas sejam formadas com uma condensação adequada, mesmo sobre esse efeito de estresse extremo. Outro mecanismo importante que também é visto sobre essas plantas, e a grande maioria das plantas da restinga, são os fechamentos estomáticos, né? Esse fechamento estomático, ele é feito por meio da planta, principalmente para garantir que a planta não se desidrate, né? Não perda soluto durante as perdas gasosas, visto que essa planta ela está num ambiente extremamente salino, com altas taxas de salinidade,
ventos e temperaturas intensas. Então, a restinga, as plantas da restinga, elas são extremamente é, bem elaboradas com mecanismos de adaptação para esse tipo de ambiente. E essas adaptações presentes nas plantas da restingas são extremamente importantes para que a gente compreenda tanto para a conservação dessas espécies, para a conservação desse bioma, desse ecossistema, quanto como pode ser características importantes de interesse comercial. Para Santos Filho, ele disse que é muito importante conhecer a flora da Restinga, e dentro dessa flora da Restinga, ele coloca a importância de identificar espécies com finalidades fixadoras e colonizadoras nesse ambiente. Por quê? É, as espécies fixadoras e colonizadoras, elas são as espécies que garantem ali a sustentação desse habitat e, de acordo com o conhecimento dessas plantas, a gente consegue descrever qual o estágio de conservação da área, né? Então, e, inclusive, também como está a degradação. Na imagem, a gente vê aqui uma salsa caroba, que é da família Fabácea. Ela é uma espécie fixadora e também pioneira, é uma das espécies que primeiro se instala na restinga. E a partir dessas espécies pioneiras, essas espécies vão promovendo, dentro de um processo de facilitação ecológica, a possibilidade que outras espécies vá se instalando ao longo do tempo. Cria-se, assim, as moitas de restinga, formando núcleos vegetacionais, e uma outra área muito comum é a região de entre dunas, que a região de entre dunas é a região entre uma duna e outra, onde se forma um vale, né, uma depressão, e geralmente em alguns desses locais cria-se ali lagoas, tornando ali áreas alagadas. Nessas lagoas também são fundamentais para a instalação de espécies que precisa de uma certa quantidade a mais de água, que também promove tanto a sustentação das dunas no local, quanto contribui para o aumento da biodiversidade. Dentre as espécies, as famílias mais importantes para a restinga, a gente tem as famílias de fabáceas, como por exemplo a da imagem, que é as leguminosas, que elas têm função fixadora e ajudam a segurar a terra, além de promover a ciclagem de outros tipos de nutrientes e outros elementos para a região. As espécies convolvuláceas e também ciperáceas, que também contribuem muito para a sustentação do solo, que é um fator importante para que as espécies consigam se instalar ali. Algumas espécies são chaves para a restinga, e principalmente a restinga do Piauí. Além de ser espécie-chave, elas possuem alto potencial para uso, seja econômico ou biotecnológico. Uma espécie que não pode faltar dentro do rol de conhecimento da restinga é o anacárdio, que é o caju, né? E é importante notar que o caju da restinga, ele possui diversas características que podem ser estudadas e melhoradas geneticamente o caju de produção comercial. Por quê? Esse caju da restinga, ele geralmente é um caju anão em estatura, porém é um caju que tem uma característica de crescimento lateral muito grande. E ele é um caju que ele cresce geralmente rasteiro, prostrado ao chão, o que contribui também para a movimentação da duna, para reduzir as movimentação de duna. Na região do Piauí, né, do litoral piauiense, da restinga piauiense, uma pesquisadora de alta relevância é a doutora Juana Souza.
Ela trabalhou a questão do caju, da conservação de caju sobre dunas, cristas dunárias, em 2021, e também possui alta experiência com toda a vegetação da Restinga, tendo já atuado diretamente com Santos Filho e com outros pesquisadores, por exemplo, Andrade, a professora Ivanilza Andrade, que é uma pesquisadora extremamente importante e relevante, atuante para a área da Restinga do Piauí. Ela que é fundadora do Herbário Delta do Parnaíba, localizado na Universidade Delta do Parnaíba, que hoje é o segundo maior herbário do Piauí, ficando atrás apenas do Herbário de Graziela Barroso, que está localizada na Universidade Federal do Piauí, na cidade de Teresina, e é uma pesquisadora que ela atua também no programa de pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia da UFDPA. Então, ela estuda muito tanto a florística, né, a classificação, identificação de espécies, quanto ela tem uma visão voltada para o potencial biotecnológico. Então, é de extrema importância a utilização do caju nessa região. E esse caju ele é importante não somente por características biológicas, né? Mas é um caju que tem extremas características importantes para o melhoramento genético, principalmente do caju comercial. A restinga, o caju, ela não é importante somente por esse aspecto biológico ou genético e biotecnológico. Ele é uma das frutas, se duvidar, a fruta mais importante para as populações também que vivem naquela região, tanto para o consumo in natura, a utilização econômica pela a produção de doces, a venda do caju. Então, o caju ele tem esse aspecto etnobiológico também para as populações da Restinga, das comunidades tradicionais daquela região. Uma outra planta que é de extrema importância, embora seja comum em área de mata de cocais, é a carnaúba, a Copenícia prunífera. Por que essa planta ela é importante nesse aspecto da restinga? Porque essa planta, na área da restinga do Piauí, ela se adapta muito bem. E as características genéticas importantes dessa planta é estudar exatamente os mecanismos como ela produz as ceras, que são importantes para a desidratação, para sustentar, né, prevenir a desidratação da planta em um ambiente extremamente estressado, como os mecanismos que a planta consegue desenvolver para se sobressair num ambiente salino, que não é um ambiente propriamente onde ela é encontrada. Então, todos esses aspectos de adaptação da carnaúba na restinga são extremamente importantes. Trago aqui do lado a recomendação de Ilva no seu estudo, onde ela fez toda uma análise fenológica, desde as plantas, as características marcantes nessa planta presente no ambiente de restinga. É um trabalho recente, é um trabalho muito interessante, quem puder ler, traz aspectos genéticos bem interessantes para esse tipo de planta. E, inclusive, ela cita diversas características de interesse econômico, tanto para a carnaúba, quanto ela cita outros exemplos para o Estado e outros mecanismos. As espécies fixadoras, como por exemplo as fabáceas, também elas são extremamente importantes e elas estão dentro das mais estudadas para a região. Um outro estudo muito importante foi promovido pela professora Ivanilza Andrade, foi sobre as ponteleiras, a família das ponteleiras, no litoral do Piauí. É um trabalho também onde ela atribui traz características marcantes
de alto interesse para a área da biotecnologia. Essas plantas elas preferem ambientes mais aquáticos, então elas se desenvolvem principalmente nas áreas entre dunas, já citadas, onde elas conseguem ter acesso a uma maior quantidade de água próximo às lagoas, e é uma planta de extrema importância. E por fim, um estudo muito recente também, promovido pelo grupo de estudo da professora Ivanilza Andrade e da doutora Ruana Souza, foi lançado uma coletânea agora, um livro em formato, inclusive em formato digital, também é possível encontrar, onde eles traçam diversas plantas, faz um cruzamento de várias informações etnobiológicas através das comunidades locais e o potencial genético de plantas com características medicinais. Nesse livro, inclusive, apresenta várias plantas já citadas, como principalmente o caju, como eu já disse, é uma planta que é impossível não estar presente nos estudos da Restinga, do Piauí, e essas plantas colocadas nesse livro, ele traz tanto o viés genético quanto o conhecimento tradicional das famílias locais. Outra coisa que é importante destacar é que as comunidades locais tradicionais, elas não utilizam essas plantas apenas por potencial biológico ou para consumo, mas geralmente essas comunidades elas possuem um conhecimento que pode abrir portas para possibilidades de uso genético dessas plantas nos mais variados tipos. Muitas espécies são utilizadas no artesanato, de uso medicinal, uso de construção. Então, o aspecto etnobiológico do conhecimento dessas famílias são muito importantes porque possibilita investigar possibilidades que às vezes nós da academia não estamos identificando. Então é extremamente importante trabalhar nesses locais a etnobotânica, a etnobiologia com esse tipo de pessoas, né? Pois eles possuem um conhecimento adquirido, passado de pai para filho, de grande valia, porque são pessoas que utilizam essas árvores há muito tempo e possuem esse conhecimento. Bem, dentro do processo de erosão genética e conservação, podemos falar das ameaças, como também já citadas, pois são áreas que têm perdido muito espaço para a expansão imobiliária. O litoral do Piauí, principalmente, hoje se vê muito a venda de terrenos ou de a construção de casas, apartamentos. E temos aí, no caso, essa perda, que é o processo de erosão genética, muito intensa. Sem falar a falta da possibilidade do conhecimento que a gente perde ao longo desse tempo por causa dessa expansão imobiliária e de outros projetos é, onde esses projetos eles visam o lucro imediato e não estão preocupados com a regeneração do espaço, né, da biodiversidade, já que gera para que esse espaço ele se regenere, essa capacidade de regeneração desses recursos demanda uma quantidade de tempo que não acompanha essa expansão e essa ocupação desordenada desse espaço. Então, é importante aqui, sobre a ótica da preservação dos recursos genéticos, a conservar meios que garantam o conhecimento e a conservação desses recursos, seja por meio de políticas públicas, estudos e principalmente formas de conscientização para a preservação desse espaço que é tão rico de informação, seja ele em loco, né, preservação do local em si, quanto a conservação e a expansão
E com isso, dentre as estratégias de conservação in situ, o criar ou intensificar os mecanismos de conservação da área de proteção ambiental, inclusive no Delta do Parnaíba. Também pode ser criar bancos de germoplasma específico para sementes de espécies nativas e encontradas na região, que apresenta essas fortes características genéticas, que seja de interesse genético, para o melhoramento. São estratégias que há uma eficiência para ajudar e combater, né, a perda dessa biodiversidade, que a gente perda esse arsenal genético, além de contribuir para as demais áreas do conhecimento. Desta forma, trago aqui as minhas considerações finais sobre a Restinga do Piauí e o potencial de recurso genético que ela traz. Então, a Restinga, por ser rica extremamente com espécies variadas, muitas espécies têm potencial do qual a gente ainda não conhece. Então, há a necessidade de se intensificar estudos dos mais variados tipos para a Restinga. Existem estudos que devem ser estudos em andamento, né? Então, estamos progredindo muito, tanto a nível de conhecimento quanto de funcionalidades, como, por exemplo, conhecimento genético das modificações dos mecanismos de muitas dessas plantas. E é inevitável que, a partir do momento, através de estudos florísticos e ecológicos, se aprenda muito com a Restinga, os mecanismos, e, claro, a partir desse conhecimento, pode-se aplicar esse conhecimento na área da genética, principalmente do melhoramento, tendo conhecimento em ação desses mecanismos. A Restinga do Piauí aqui fica esse espaço da alta diversidade de espécies das mais diferentes famílias e um potencial biotecnológico imenso para a região equatorial norte do estado do Piauí. Então, a Restinga é um ambiente que é vasto, a área de estudo, tanto em loco quanto via laboratorial. E, por fim, eu agradeço a organização do primeiro Congresso Nacional de Recursos Online Genéticos, agradeço imensamente ao grupo Bio10 Digital, agradecer o convite em nome da professora Gisele Holanda. Meu muito obrigado, meu contato, qualquer informação, dúvidas, pode entrar em contato que estamos à disposição para solucionar.